doutora Lilian Andres, pneumologista adulto. Queremos convidar também doutora Carolina Ribeiro de Miranda, pneumologista pediatra. Convidar para compor essa mesa também doutor Leonardo Rezende, gastroenterologista pediatra, e convidar doutora Fernanda Vieira, ela que é nutricionista e responsável técnica nutricional do Centro de Reabilitação da APAI e da APAI em geral, no estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, de falar um pouquinho dessa patologia que é um pouco mítica para a população. Ainda tem vários mitos ainda sobre a fibrose, mas que tem evoluído muito nas últimas décadas. Eu sou o Leonardo, sou o gastropediatra da equipe, então a gente vai falar um pouquinho sobre a fibrose cística agora. Então, a fibrose cística antigamente era conhecido mais como mucoviscidose. Hoje em dia a gente tem usado mais o termo fibrose cística, que é o termo mais atual para a patologia. É uma doença genética, autossômica, recessiva e com caráter crônico, atualmente sem cura, mas com bastante perspectivas de tratamento. Ela tem manifestações sistêmicas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então envolve praticamente todo o sistema do corpo humano. Até o momento, a gente já tem descrito cerca de mais de 2.000 mutações já, então é uma doença que vem mudando com o tempo a identificação dessas mutações. A mais conhecida e a mais frequente ainda é a Delta F508, que está presente em mais de 70% dos portadores no mundo. A incidência também é bem variável, ela é mais comum na raça caucasiana, chegando a 1 para 2.000, a 1 para 5.000, menos frequente em negros e bem rara em asiáticos. Como a América Latina é um continente muito miscigenado, então é bem variável as incidências, de 1 para 10.000. No Brasil, a média é 1 para 7.000, assim, o Sul é bem mais preponderante do que o Nordeste, então assim, a média fica 1 para 7.000. Então, apesar de ser considerada uma doença rara, ela não é tão rara assim que a gente não possa pensar. A fibrose cística já tem registros desde o século XVIII, XIX, é uma doença que tem um folclore muito grande sobre ela. Ela tem uma característica que é o suor salgado, então ela é considerada, conhecida como a doença do beijo salgado. E isso gerou um mito que traz até hoje, que as crianças que tinham quando as mães beijavam e sentiam esse suor salgado, essa criança praticamente já estava condenada à morte, dada a perspectiva de sobrevida que ela tinha na época. Mas isso é uma coisa que a gente tem que tirar de cabeça. Se a gente olhar ali no início da patologia, em 1930, a expectativa de vida era menor que 5 anos, e o que a gente tem observado é uma evolução muito grande na expectativa de vida. Atualmente a gente está perto de 40 anos, isso mundialmente falando, no Brasil perto de 35, e se a gente tomara que a gente consiga seguir esse gráfico, por volta de 2050 a expectativa de vida vai ser praticamente igual à população geral. Aqui é um trabalho interessante, recém-publicado em 2015 agora por uma equipe de Campinas, mostrando dois grupos, um grupo dos pacientes acompanhados de 1990 a 2000 e depois comparou com acompanhamento de 2000 a 2010. Então, a visão que a gente tinha da época até 2000 é muito diferente do que a gente tem agora. A sobrevida aumentou muito, assim, então, assim, é muito importante a gente pensar sempre em fibrose cística para a gente dar uma chance a esses pacientes. Então, assim, quando é que a gente vai pensar em fibrose cística? Basicamente, tem 3 situações principais que a gente tem que pensar no diagnóstico. Quando a gente tem uma manifestação clínica da doença, quando a gente tem uma triagem neonatal positiva, ou quando a gente tem uma história familiar, se a gente já tem algum paciente conhecido da família e a gente é obrigado a triar principalmente os irmãos.
O diagnóstico basicamente é feito através da clínica, através dos sintomas, que a gente vai falar depois, e laboratorialmente. Existe um exame que é o teste do suor. A gente precisa de 2 testes alterados, ou uma identificação das 2 mutações genéticas para fibrose, ou um diferencial de potencial nasal alterado, que é um exame que a gente não tem muito na prática. Então, basicamente, a gente fica mais com o teste do suor, e em alguns casos a gente precisa de identificar a mutação genética. Falando de triagem neonatal, então a gente faz a primeira dosagem, de preferência antes dos 10 dias de vida. Se vier com valor maior que 70 da imunotripsina reativa, a gente tem que colher uma nova amostra. Essa nova amostra é muito importante que não seja colhida depois dos 45 dias de vida, pelo risco de dar um falso negativo. E essa segunda amostra vindo positiva, a gente tem que passar para o diagnóstico de certeza, que é através do cloro do suor. Então, atualmente o cloro do suor ainda é o padrão ouro. A gente precisa de 2 testes alterados. E aqui a gente tem que chamar a atenção que ele tem uma técnica não muito simples de ser realizada. A gente via que existiam muitos laboratórios fazendo e ainda fazem da maneira errônea, colocando o paciente para ficar no sol, para suar e colher, mas não é desse jeito. Tem toda uma técnica, a equipe da PAI é altamente treinada para isso. Existe um centro em Belo Horizonte que tem capacitado o Brasil inteiro, então não é tão simples assim fazer esse exame, e a gente atualmente recomenda no nosso estado apenas na PAI para ser feito. O valor considerado normal é menor que 40, duvidoso é entre 40 e 60. Quando as crianças são menores que 6 meses, alguns estudos mostram para ampliar esse duvidoso para entre 30 e 60, e alterado quando está maior que 60. A gente precisa de 2 exames positivos para confirmar a doença. Alguns casos a gente precisa da análise de mutação, ela é bastante indicada em casos duvidosos. Quando você consegue identificar 2 mutações, você acaba confirmando o diagnóstico. Ela é um exame ótimo assim, de especificidade, é muito difícil dar um falso positivo, só que ela tem uma baixa sensibilidade. Por quê? Como vocês viram, tem mais de 2.000 mutações. É um exame caro, então assim, antigamente a gente só pesquisava Delta F508. Então nisso você perde mais ou menos metade dos pacientes que teriam o diagnóstico, você vai ter um falso negativo. Hoje em dia, tem se descoberto novas mutações, mas para fazer o sequenciamento genético completo é muito caro. Porém, assim, isso vai mudar provavelmente daqui para frente, porque alguns medicamentos novos e inovadores dependem desse exame. Vários medicamentos hoje em dia que estão sendo lançados, inclusive foi aprovado um novo para o Brasil para o ano que vem. A gente precisa saber qual é a mutação para saber se é aplicado nesse paciente. Então, o futuro provavelmente da fibrose cística seja fazer a análise de todos os pacientes. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a triagem neonatal, que aqui em Mato Grosso do Sul, ela é realizada desde 98, bem consolidada mesmo desde 99, e triagem neonatal é ótimo, a gente acaba ajudando a fazer o diagnóstico precoce, porém, a gente não pode ficar descansado, esperando que uma triagem neonatal já resolva os problemas, que se é negativa o paciente não tem, e por vários motivos. O Ministério da Saúde publicou a portaria em 2001, tentando documentar bem essa questão da triagem neonatal no Brasil. Alguns estados já faziam antes, como o professor Lira já falou, só que isso de maneira irregular, assim, algumas cidades faziam. Então, assim, se a gente for ver a população brasileira, não tem como a gente garantir que todos os pacientes a partir de 2001 já têm esse teste colhido. Anos diferentes foram iniciados, no Rio, São Paulo mesmo, oficialmente foi depois de 2010. Então, se a gente for analisar nossos pacientes, vários pacientes que a gente vai consultar não têm um teste para fibrose cística. A gente também tem que pensar no falso negativo, até 5%, alguns consideram até 10% dos portadores da doença vão ter um falso negativo. Então, a gente não pode esquecer de pensar quando, mesmo que o teste tenha sido negativo em fibrose cística. A gente tem que lembrar também que muitos pacientes fazem na rede particular. A rede particular tem um grande problema que não tem busca ativa, então precisa do médico ver, da mãe sensibilizar com um resultado positivo para ir atrás. No sistema público a gente tem uma busca ativa atualmente eficaz hoje, mas é muito importante a gente nunca esquecer da fibrose mesmo que o teste esteja negativo. Bom, as manifestações clínicas são as mais diversas possíveis, podem envolver o corpo inteiro, basicamente. A minha área é mais a gastro, a gente vai se ater mais um pouco a isso,
mas depois os colegas vão falar um pouquinho sobre outras coisas. Mas se vocês, na verdade, ele tem mais de 30, 40 hipóteses que vocês têm que pensar em fibrose cística. Em relação à gastropediatria, a gente vai falar primeiro de ilho meconial. O ilho meconial talvez seja a primeira manifestação que um paciente pode ter de fibrose cística. Às vezes essa sintomatologia vem mesmo antes dele nascer, às vezes ele tem um ilho meconial com uma ruptura durante a gravidez. Então, a gente tem que sempre pensar em fibrose cística quando a gente está em frente ao ilho meconial. Então, é uma impactação do mecônio dentro da luz do ilho terminal, porque a secreção do fibrocístico é mais espessa e isso acaba alterando a motilidade do trânsito intestinal. Ela não é tão frequente em quem tem fibrose cística, em termos de 10 a 20%, porém, quando você está diante de um ilho meconial, 90% é fibrose cística. Então, assim, tem que ficar bem claro que quando você tiver um paciente com ilho meconial, você é obrigado a descartar a fibrose cística. E outro problema, o ilho meconial é uma das causas de falso negativo, porque como ele não tem uma circulação pancreática eficaz, ele ainda vai dar o teste negativo. Então, ilho meconial é igual a excluir fibrose cística, tem que fazer cloro no suor. A desnutrição é uma característica bem comum. Antigamente, quando a gente não tinha triagem neonatal, esses pacientes chegavam quase sempre para a gente desnutridos, passando de médico para médico, de equipe para equipe, porque não se pensava muito nesse diagnóstico. E a gente tem vários fatores que levam a isso. A gente tem um aumento da demanda calórica, a doença pulmonar, que é muito comum na fibrose cística, demanda um gasto maior de calorias. Ele tem uma má absorção, porque não tem o funcionamento adequado do pâncreas. E também, como é comum ele tiver vários episódios de infecção, nessas épocas eles acabam não se alimentando tão bem e acabam desenvolvendo uma anorexia. Então, desnutrição é um dos sintomas bem característicos da fibrose cística. A diarreia também, a diarreia típica da fibrose cística é a esteatorreia, ou seja, a presença de gordura nas fezes. Então é muito importante você caracterizar com o paciente. Então, às vezes você vai ver as gotículas de gordura sobrenadante no vaso, são fezes mais volumosas, bem fétidas e que geralmente boiam no vaso, elas não afundam. E acaba que a esteatorreia leva a outras complicações, você acaba tendo uma hipocalcemia, hipoglucemia, você tem uma má absorção das vitaminas lipossolúveis, que é A, D, E e K. Então, esses são todos sintomas possíveis na fibrose cística. A pancreatite é descrita, mas é um sintoma mais raro, porque para você ter pancreatite, você tem que ter um pâncreas funcionando. Sabendo que 90% dos fibrocísticos, em algum momento, vão ficar com insuficiência pancreática, acaba sendo um sintoma não tão comum. Ele acaba acontecendo mais quando o paciente está começando a perder a função pancreática dele. Doença do refluxo gastroesofágico, a gente sabe que ela é muito comum no fibrocístico. A gente tem que pensar principalmente nos bebês e alguns adultos. Ela é mais comum em cerca de 30% dos fibrocísticos. E isso deve a uma alteração da motilidade do trato gastrointestinal e também a presença do muco espesso em todo o trato gastrointestinal. Intuscepção, que é a invaginação, ela pode acontecer em 1 a 2% dos pacientes com fibrose cística. Parece uma coisa pouca, mas assim, ela é muito mais comum na população que tem fibrose cística do que na população normal. Chega a ser 20 vezes mais comum em quem tem fibrose cística. E tomar cuidado porque no adulto, às vezes, ela não é tão característica. Às vezes só tem uma dor abdominal atípica, recorrente, e às vezes pode ser um quadro de intuscepção que pode se ir devagar e acabar culminando com um quadro cirúrgico. O mecanismo é basicamente do ilho meconial, por causa de ter umas fezes mais espessas, mais pegajosas, acaba tendo uma dificuldade desse trânsito e acaba fazendo esse quadro de obstrução. Colonopatia fibrosante já é uma patologia mais difícil de encontrar, é basicamente só no fibrocístico já em tratamento, porque ela é uma complicação do uso das enzimas pancreáticas. Vai acontecendo uma fibrose progressiva da mucosa do cólon e tem muito a ver com a alta dose da enzima pancreática. Geralmente o tratamento é reduzir para a gente tentar reverter o quadro. Doenças hepatobiliares, a gente vai falar aqui de maneira geral, mas praticamente uma evolução do fibrocístico também com o tempo. Como a gente tinha uma expectativa de vida menor, não era tão frequente, hoje em dia com a expectativa de vida crescendo, vem cada dia acontecendo mais. Então a gente tem que pensar em todo caso de cirrose, você descartou todas as causas, é uma das causas possíveis. Ela varia a prevalência de 2% até 37% dos casos e ela pode ter diversas manifestações. Você pode ter uma colestase neonatal, você pode ter uma cirrose biliar focal,
apenas uma esteatose hepática, uma insuficiência hepática. É óbvio que quando você tem uma colestase neonatal, você tem várias causas antes para pensar, mas tem que passar na sua cabeça fibrose cística também. Apesar de não ser uma coisa muito típica do gastro, mas é muito importante a gente falar de hiponatremia, que é a queda do sódio no sangue. Ela é observada praticamente em todos os pacientes no primeiro ano de vida. E o problema é que ela nem sempre é sintomática, ela pode vir cronicamente ou aguda. Então o quadro agudo é aquele mais clássico, tem uma desidratação, uma inapetência, às vezes até quadros convulsivos, porque o sódio cai muito no sangue. E o que a gente vê mais comum é que ela vem bem devagarinho, afetando o ganho ponderal, os vômitos esporádicos. Então faz parte do nosso ambulatório sempre dosar o sódio, tanto sanguíneo quanto urinário, dos pacientes com diagnóstico já. A gente está sendo um pouco rápido, assim, porque é um tema muito extenso e muito complicado, mas falando aqui um pouquinho de terapêutica, na parte da gastro, assim, basicamente a gente está concentrado nisso aqui. As enzimas pancreáticas, como o paciente geralmente não tem, a gente tem que repor. Essas enzimas são fornecidas atualmente a nível federal, distribuídas em cada estado, e a gente tem que dosar a quantidade necessária para cada paciente. As vitaminas lipossolúveis, no Brasil não existe ainda uma vitamina lipossolúvel em concentração adequada para o fibrocístico, então todas são importadas. Ela ainda não é padronizada a nível federal, então depende de cada estado. No nosso estado a gente ainda conseguiu uma liminar para isso, mas o que a gente acompanha no resto do Brasil é vários locais que eles têm essa dificuldade. A parte nutricional, né, depois a Fernanda vai falar um pouquinho mais, a gente sabe que tem que ter um aporte calórico bem maior. O Ursacol, que é uma medicação mais para quem já tem manifestação hepatobiliar, o inibidor de bomba de prótons, ranitidina para quem tem doença do refluxo. Reposição de sódio é essencial, principalmente nos bebês, porque como eles não têm ainda a ingesta de comida, o leite materno os leites artificiais não têm quantidade suficiente, então geralmente eles têm que repor. Mas o fundamental mesmo é ter uma equipe multidisciplinar para poder ver cada lado desse paciente e poder acolhê-lo da melhor forma. Obrigado, mas ainda tem mais. Sou primeiro pediatra, né, do grupo da PAI, da fibrose cística do ambulatório. E vamos abordar um pouquinho a parte pulmonar, respiratória, que quem trabalha em hospitais, em ambulatórios, pronto-socorro, é o que vocês vão ver com um pouco mais de frequência, as intercorrências respiratórias. Resumindo a parte de fisiopatologia, as alterações que a gente observa na parte pulmonar, elas são decorrentes de uma alteração na eliminação do cloro da célula. Com isso, o sódio vai ser reabsorvido e junto com ele a água, né, o H2O, e com isso vai ter uma alteração desse muco. O muco vai ser bem mais espesso, que vai perverter toda a arquitetura, tanto de via aérea superior quanto via aérea inferior. Então, quase todos os sintomas que a gente vai observar ao longo do tempo são devido a esse muco mais viscoso. Resumindo, então, a gente tem o defeito genético, que vai dar alteração, então, nessa molécula, que é essa molécula da condutância transmembrana, e isso vai alterar o muco e que vai trazer obstrução e, consequentemente, vai facilitar a infecção. A infecção, ao mesmo tempo, aumenta a obstrução e todo o processo inflamatório que está associado, né, com toda essa questão. Então, uma coisa ela vai retroalimentar a outra. A obstrução facilita a infecção, que aumenta a inflamação também facilita a obstrução. E o final de todo esse processo, ao longo dos anos que a gente verifica, é uma perversão da arquitetura do parênquima pulmonar, principalmente. A gente vê mais as bronquiectasias, que é uma dilatação irreversível dos brônquios, com acúmulo de secreção espessa, e vai evoluindo mesmo para a perda desse parênquima pulmonar, com insuficiência pulmonar crônica. Em vias aéreas superiores, a gente observa em praticamente todos os pacientes, em graus maiores ou menores, a gente vai ter uma pansinusite crônica, a otite que pode ser recorrente, pode ser uma otite crônica também, uma ausência, né, de sentir os odores, anosmia, distúrbios auditivos também decorrentes de obstrução,
E o principal, que é a polipose nasal recidivante. A gente tem observado uma necessidade atual de ter um otorrino que pudesse estar nos atendendo. Alguém mais, que tenha mais, assim, contato com a fibrose cística. Ainda é um sonho, uma tentativa, mas a longo prazo a gente tem notado essa necessidade. Porque tem diferença, não é todo profissional que tem contato com uma doença tão rara, né? Então, a gente gostaria de uma pessoa um pouco mais especializada nessa parte, para atender as nossas crianças. Eu coloquei junto a parte cardíaca e a parte pulmonar, porque elas estão interligadas, né? A gente vai notar telectasias recorrentes, às vezes elas são só observadas na tomografia, as variadas infecções de parênquima pulmonar, as bronquites, as pneumonias, às vezes pneumonias lobares também não é o mais comum, a gente pega mais a broncopneumonia, o abscesso pulmonar também pode ser uma complicação. A bronquiectasia, né, que eu acabei de falar, que é essa dilatação irreversível, vocês podem ver na imagem aqui abaixo, e seriam essas dilatações aqui também. Hemoptise, pneumotórax, que a gente vai verificar mais em adultos, é mais da parte da doutora Lívia. E isso tudo vai conduzindo a criança para uma hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, combinando em corpo pulmonar, né? O sinal mais inicial que a gente vai verificar mesmo no ambulatório é o baqueteamento digital e evoluindo para a insuficiência respiratória crônica. Exames complementares, a gente depende de vários exames com uma frequência grande. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem, esse entendimento, às vezes, da Secretaria de Saúde, tanto de Campo Grande quanto do interior, da necessidade da realização e da urgência. O paciente fibrocístico, ele está correndo quanto tempo? A gente não tem 6 meses, a gente não tem 1 ano para aguardar esses exames serem feitos. Então, é a tentativa que a gente está tentando de sensibilizar a equipe da necessidade do paciente de fibrose cística. O termo fibrose cística é igual à urgência na realização desses exames, tá? A espirometria, geralmente acima de 5, 6 anos que vai conseguir ser realizada, que é a prova de função pulmonar, ela é realização anual. O raio-x de tórax, teoricamente uma vez por ano, mas a gente utiliza mais nas intercorrências. A tomografia, acima de 2 anos, a gente vai estar realizando a cada 2 anos. Em abaixo de 2 anos, às vezes também, uma telectasia persistente, internações, a gente tem que realizar também, e dependendo do quadro clínico. A cultura de escarro ou suave de orofaringe, a gente faz em cada consulta, o ideal que fosse mensal, mesmo que o paciente não fosse ao ambulatório. A dosagem de IgE total e IgE específico para aspergilos fumigato é um tipo de doença rara, mas mais comum nos pacientes de fibrose, que chama aspergilose broncopulmonar alérgica. E o ecocardiograma, que também é interessante que seja realizado a cada 2 anos. Talvez o paciente adulto ou aquele paciente que já está com a doença pulmonar mais agressiva, a gente tenha que reduzir esse intervalo da realização do ecocardiograma, porque a alteração cardíaca está intimamente relacionada com a alteração pulmonar grave. Vou falar rapidamente sobre a diferença do raio-x e da tomografia. O raio-x, apesar do mais baixo custo, fácil acesso em qualquer município, ele não vai trazer grandes informações para a gente. Ele vai pegar mais uma alteração muito grande, nas formas mais graves, na intercorrência infecciosa. Porém, só a tomografia que vai estar mostrando para a gente aquelas alterações iniciais, que é quando a gente já tem que começar a abordar e iniciar um tratamento progressivo. Então, aí tá alguns exemplos de tomografia com alterações, claro, que bem graves, né? E então ela vai detectar as alterações bem iniciais. Então, por isso a gente já vai fazer um tratamento mais agressivo de fisioterapia, de medicações mucolíticas, às vezes até a parte de tratamento antibiótico também vai ser um pouco mais intensificado quando a gente começa a perceber essas alterações. Isso é importante para quem está na linha de frente, em plantões. O paciente com fibrose cística, ele não vai fazer aquela infecção clássica, febre, de ficar taquipneico e ficar grave. Isso é exacerbação grave.
A grande maioria das exacerbações, o paciente vai ter sintomas discretos. Ele vai aumentar o muco, ele vai ter uma alteração do estado geral, talvez um pouco mais de dispneia no final do dia, mas a gente não pode esperar aquele quadro clássico. A antibiótico-terapia dentro da fibrose cística ela é bem mais agressiva do que no paciente comum, tá? Então aí tem uma listagem, eu não vou ficar lendo, e espero que vocês já tenham dado uma olhadinha, dentro desses sintomas que a gente vai utilizar para detectar o momento de estar entrando com a antibiótico-terapia. Resumindo rapidamente, então, o que eu já disse, a exacerbação leve a moderada, você vai ter a infecção com sintomas indiretos. Nem sempre você vai ter a febre, uma repercussão do estado geral vai ser bem discreta. A exacerbação moderada severa, aí os sintomas já são mais evidentes, e aí é o momento da gente pensar, inclusive, na internação, que o paciente vai estar infectado, e aí sim, com febre, ataque de dispneia e grande alteração do estado geral. Rapidamente, conceitos gerais, que a gente vai entrar agora na parte de colonizações, né? A prima infecção é a primeira vez que a gente vai detectar uma certa bactéria neste paciente. A colonização crônica é um conceito bem importante. É quando a gente tem 3 identificações da bactéria, com períodos maiores de 1 mês entre cada cultura e dentro de um intervalo de 6 meses. A colonização crônica é o que a gente sempre tenta evitar na fibrose cística. E a colonização intermitente, quando essa bactéria ela é identificada ocasionalmente, mas não preenche todo esse intervalo que a gente citou aí em cima. E como que a gente faz, então, para detectar essa colonização? O mais comum que a gente faz mesmo no ambulatório seria o suave de orofaringe, é coletado pelo nosso fisioterapeuta, Carlão, que vai falar daqui a pouquinho. E os pacientes maiores ou aqueles que a gente consegue induzir a coleta do escarro, e a nível hospitalar até mesmo lavado bronquioalveolar, através da broncoscopia. Às vezes o paciente que está evoluindo mal e a gente não consegue identificar a bactéria, seria uma boa indicação de realizar essa broncoscopia com o lavado. E a gente observou em vários estudos, então, que essa cultura, através do SWAB, tem uma excelente correlação de resultado com o escarro. Então, é confiável que a gente faça nos menorzinhos o SWAB, por mais que não seja realmente a secreção pulmonar que esteja sendo coletada. A gente tem uma certa progressão dessas bactérias, aí está uma listagem das mais comuns, mas a gente tem N bactérias diferentes dessas, né? A hemófilos, influenza e parainfluenza, que a gente está sempre tratando. O Staphylococcus aureus, geralmente a gente observa nos menorzinhos, com o passar da idade, ou ela vai desaparecer ou ela vai ser associada com pseudomonas. Inicialmente, essas pseudomonas são de cepas não mucoides e que elas vão acabar evoluindo para cepas mucoides, que são produtoras de alginato, que são bem mais difíceis de serem erradicadas. E a bactéria que a gente nunca quer ouvir falar no nosso paciente com fibrose, que é a Burkholderia cepacia, que ela sim está associada com rápido declínio da função pulmonar, o paciente vai estar evoluindo realmente para essa insuficiência pulmonar respiratória crônica, e inclusive ela é uma contraindicação atual ao transplante. O objetivo então rápido do tratamento, a gente tem que evitar então essa colonização crônica, que a gente não quer que aconteça com o nosso paciente. A monitorização com as culturas, como eu falei, tem que ser rigorosas em toda consulta, ou, se possível, naqueles pacientes com mais fácil acesso mensal, para que a gente possa fazer uma intervenção mais precoce. A espirometria é muito importante que ela seja feita anual, nos maiores. A tomografia, a fisioterapia, o ideal é que ele faça no ambulatório, com um especialista 2, 3 vezes, ou mais vezes se possível, e em casa também que a pessoa e a família seja treinada para técnicas que ela possa fazer diariamente. E, diferente do que a gente sempre vê em ambulatórios, em pronto-socorro, a antibiótico-terapia no doença pulmonar da fibrose cística, ela é agressiva, em altas doses e precocemente. Então, a gente sempre vai se guiar para resolver qual antibiótico usar nesses resultados da cultura. A gente define qual antibiótico vai usar de acordo com a realidade do paciente. A gente vai usar doses sempre elevadas, antibióticos bactericidas, no mínimo 14 dias, às vezes a gente usa 21 a 28 dias dessas medicações.
E sempre que a gente tem necessidade de internar esse paciente para fazer a medicação venosa, a gente vai estar usando a associação de 2 medicações, para evitar exatamente essa resistência bacteriana. E não se usa profilaxia. A gente faz o tratamento precoce da colonização. Profilaxia não. Vou passar bem rápido, aí fala o tratamento das diversas bactérias quando encontradas, né? O que a gente trata, só um detalhe, Staphylococcus aureus, a gente trata na primeira identificação e depois apenas quando o paciente está sintomático. Não é necessário mais que seja feita em todas as culturas positivas, diferente de outras bactérias. Pseudomonas, que é algo que a gente vê com mais frequência e que também traz bastante gravidade para o paciente. Quais são as consequências, então, que a gente quer evitar com essa colonização pela Pseudomonas? Ela vai claramente piorar esses sintomas respiratórios, a qualidade de vida desse paciente vai ser deteriorada também, vai ter um declínio mais rápido dessa função pulmonar, que já é esperada com o passar dos anos. O score radiológico, a piora na tomografia, no raio-x, a perversão da arquitetura pulmonar vai ser também acelerada e intimamente relacionada com a diminuição de sobrevida. Vou passar rapidamente sobre o tratamento, daria uma aula de 2 horas só sobre o tratamento de pseudomonas, mas tem diferença, a gente tem vários protocolos de diversos serviços. Entre a descolonização, que seria a identificação nesses primeiros 6 meses, do esforço que a gente faz para essa bactéria desaparecer, e para o tratamento da colonização crônica. Se alguém tiver alguma dúvida, depois de ver algum paciente em comum, pode me perguntar. E as exacerbações a gente vai sempre estar tratando com antibiótico inalatório, que hoje está sendo disponibilizado pela Secretaria de Saúde Estadual, via a PAI, é distribuído pela PAI, tá? Inclusive está em falta no momento, é uma situação que a gente está tentando resolver. E a gente vai associar com antibiótico sistêmico também, via oral, que é a ciprofloxacina, é o mais comum, mas também sempre guiado pelo antibiograma. E tem talvez quem trabalha no hospital vai verificar também, existe um protocolo dinamarquês do paciente crônico ser internado a cada 3 meses, numa tentativa de redução dessa perda de função pulmonar. A cada 3 meses ele faz uma internação para uso de 21 dias de antibiótico venoso, sempre associado, sempre 2 medicações. Só para vocês saberem o nome que vocês vão ver por aí, o que a gente tem de antibiótico de uso inalatório, a amicacina, que é utilizada exatamente a venosa, mas graças a Deus no momento a gente não tem precisado usar, que tem disponibilizado a tobramicina inalatória, que ela pode ser líquida ou pode ser em pó, e a colimicina. Alfa-dornase, que é um mucolítico que veio modificar bastante o prognóstico dos pacientes, ele também é distribuído pela Casa Saúde, é verba federal, juntamente com as enzimas que o Dr. Leonardo falou. Essa indicação ela é bem variável, antigamente era só guiada pela espirometria, então os nossos pequenos ficavam à parte, porque eles não têm condição de realizar. Hoje em dia está sendo utilizado tanto os critérios radiológicos, de tomografia, ou critérios clínicos também. É feita a inalação 1 vez ao dia, então é uma medicação que ela vai clivar esse muco mais espesso. A gente tem aqui uma exemplificação de como que esse muco espesso pode ser mais fluidificado e, por esse motivo, é ideal que se faça antes da fisioterapia, que a gente possa ter uma eliminação melhor dessa secreção. É uma medicação que tem que ser utilizada com um tipo específico de nebulizador, que hoje em dia está sendo fornecido pelo fabricante, que é a Roche, do material, que é o Proneb. Outras opções de terapia anti-inflamatória, ibuprofeno a gente utiliza muito pouco. Esse paciente nosso ele já tem uma alteração hepática crônica e o uso muito recorrente de antibióticos pode também estar tendo um desgaste da parte renal, mas é uma opção. E a azitromicina, que essa sim tem sido mais utilizada, a gente utiliza 3 vezes por semana como anti-inflamatório. E tem que ser mostrado, sim, bom em reduzir também essa perda de função pulmonar. Os broncodilatadores a gente vai usar tanto no paciente que tem o broncoespasmo, claro, como a gente pode utilizar também antes da fisioterapia respiratória, exatamente para melhorar o clearance mucociliar e facilitar a eliminação das secreções.
A sarina hipertônica é 7%, cada centro tem uma forma de trabalhar, aqui a gente utiliza com um pouco mais de frequência. Ele também é um mucolítico, porque ele vai estar hidratando um pouco mais essas secreções, a gente faz 2 ou 3 vezes ao dia, e temos a opção ou de mandar manipular ou de preparar 3 ml de soro fisiológico com 1,5 ml do NaCl 20%, que a gente vai conseguir essa mesma concentração, de 7. E só para resumir um pouquinho o que o doutor Leonardo falou, e todos esses sintomas que a gente relatou agora, quando pensar em fibrose cística, no paciente que tem o teste do pezinho normal, ou naquele paciente que nasceu antes de 98, 99, ou seja, que não foi feito o IRT no teste do pezinho, que tem desidratações frequentes, internações de repetição, pneumonias, a gente tem que estar pensando em escolares e pré-escolares, o broncoespasmo de difícil controle, pneumonias de repetição, também a desnutrição, diarreia com gordura nas fezes, temos que pensar também. Em adolescentes e adultos, inclusive a gente tem um paciente que foi diagnosticado já na idade adulta, no paciente que tem um atraso de desenvolvimento sexual, a bronquite crônica, em qualquer faixa etária, quando a gente identifica na cultura uma bactéria, tipo Pseudomonas, isso é indicativo também da gente estar solicitando o teste do suor. O teste do suor ele é realizado pela PAI. Infelizmente, o Ministério da Saúde só paga até os 2 anos de idade. A gente está tentando fazer uma pactuação municipal ou estadual, porque esse exame tem que ser disponibilizado para todas as faixas etárias. Então, a gente está em aberto a realização em maiores, mas isso não tem que ser impeditivo para a gente conseguir a realização do exame. Só recordar aí, vai ter um evento que está sendo realizado por algumas famílias, vai ser agora no dia 13, só mesmo de conscientização da população sobre a presença, sobre o que é a doença fibrose cística. Obrigada. Bom dia, meu nome é Lilian Andrias, eu sou médica pneumologista adulta e também atualmente estou coordenando o ambulatório de fibrose cística. Bem, a minha palestra vai ser repetitiva, né? Porque os meninos mandaram super bem, falaram tudo. E aí eu vim falar um pouco sobre o aspecto da fibrose cística em adultos. Oi? O que eu quero falar, enfatizar, como a fibrose cística é uma doença multissistêmica, ela pode afetar vários órgãos, né, pela disfunção da proteína CFTR. Então, é uma doença crônica que afeta mais ou menos 30 mil crianças e adultos nos Estados Unidos. A expectativa de vida hoje, nos Estados Unidos, está em volta dos 40 anos, e aqui no Brasil, como o professor Dr. Leonardo falou, mais ou menos em volta dos 35 anos, né? A gente está em paciente até no nosso ambulatório com a idade de 32 anos, 31, que é o José. E aí ela tem esses quadros que ela pode afetar. Então, assim, ela tem, pelas alterações dessas glândulas, pela alteração da proteína CFTR, que tem acometimento nas glândulas exócrinas, então o que vai acontecer? Alterações de infecções de vias aéreas superiores, com sinusites de repetição, poliposes nasais de repetição, infecções, alterações no pulmão, como bronquiectasias, pneumonias de repetição, no trato digestivo, fazendo essa diarreia ou acometimento do pâncreas, né, fazendo até um pouco de pancreatite, como eu disse, um pouco raro, mas pode acontecer, mas também tendo essa presença dessa diarreia, dessa esteatorreia e essas dores abdominais. Na parte da reprodução, em homens, ocorrendo azospermia, né, por falta dos espermatozoides, e também, esse quadro o doutor já apresentou. Então, o acometimento nos adultos é mais ou menos, como disse, sistêmico, fazendo essas alterações mais no pâncreas, na questão da infertilidade com azospermia, nas infecções de vias aéreas superiores, com polipose nasal, sinusite de repetição, na parte abdominal, com o acometimento
dessas diarreias, dor abdominais e perdas de vitamina, com isso fazendo deficiência de vitaminas, né? Principalmente as lipossolúveis, a D, E e K. E mais comum em crianças, como o doutor falou, é só o hilo meconial. Nos adultos, a gente tem mais uma observação na parte gastrointestinal, em mais ou menos 50% dos casos, de uma esteatose hepática. É só uma observação. E algumas vezes os pacientes podem ter evoluindo também, se não for tratado corretamente, para diabetes. Né? Como existe uma alteração, né, no pâncreas, existe uma deficiência desse pâncreas por enzimas pancreáticas, falta dessas enzimas, e aí tem levando a diabetes, que é uma complicação que a gente pode ver nos adultos, né, quando tem fibrose cística. Mas geralmente os pacientes adultos, eles se apresentam para nós com quadros pulmonares. A maior parte que a gente vê na parte dos adultos são pacientes com sintomas respiratórios. Eles têm geralmente toda essa queixa dessas bronquiectasias, de pneumonias que não melhoram, né? Mas os critérios diagnósticos dos adultos são do mesmo jeito como nas crianças. Você tem que ter mais do que um achado fenótipo, que é esses sintomas que eu falei para vocês, o screening neonatal que ele já fez, né? Mas às vezes no adulto passou desapercebido ou não foi feito, né? Nesses adultos, ou o histórico familiar positivo, que às vezes também o paciente não sabe que tem alguém que tenha tido fibrose cística, né? Um parente, né? E aí, para a gente fazer os critérios diagnósticos, como disse, tem que ter o achado clínico ou o teste do SOR positivo, que são 2 testes, né? Como o Dr. Leonardo falou, pelo método que faz o teste do SOR, são 2 testes positivos para confirmar, ou a gente vai fazer essa diferença de potencial nasal, que é um exame complexo, de alto custo, que não é feito em qualquer centro de referência, são centros de referências mais específicos, né? Que consiste em colocação de um eletrodo no epitélio nasal, e você vê a diferença do potencial basal e após o uso de algumas substâncias que facilitam ou dificultam o transporte desse cloro, né, nessa secreção. Tá? O teste do suor, como eu falei, consiste na dosagem de um cloreto no suor, coletado pela estimulação da sudorese pela pilocarpina. Como a doutora Carolina falou, esse exame tem que ser bem específico, bem feito, né? Consiste na colocação de eletrodos banhados por gases, e aí tem uma estimulação por pilocarpina, colocado um plástico, e aí você vai deixar aquele plástico, depois você vai medir, né? Coletado esse papelzinho de filtro que tem, você coleta esse papelzinho, você vai coletar e ver a quantidade de cloro que tem nesse suor, através de um papel específico e até uma balancinha, uma balança que faz um equipamento, na verdade, para ver. Esse teste, hoje, nós preconizamos fazer só na APA e PED, porque os outros laboratórios não fazem com técnica adequada. Muitos pacientes, eu já tive pacientes que colocaram o paciente para correr, para ele suar, né? Isso é um absurdo. Então, assim, não sei se eles têm alguma coisa, mas assim, o paciente fica debaixo do sol quente, né? Um adolescente, para coletar esse suor. Então, hoje a gente preconiza fazer esse teste de modo adequado na APA e PED. Ele é positivo em 95% dos casos, é um padrão ouro para o diagnóstico de fibrose cística. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, como são 2 testes de suor para ser feito, a gente, geralmente, a literatura preconiza que esteja um intervalo de semanas, de 1 semana para coletar, entre um exame e o outro. Você faz o primeiro exame do teste de suor e espera 1 semana, ou até o máximo 2 semanas, para realizar o outro, tá? Isso é o ideal. Os valores de referência, como o doutor Leonardo falou, positivo é acima de 60, entre 40 e 60 é duvidoso, e abaixo de 40 negativo, tá? Como eu
falei, é só para citar esse exame, a diferença de potencial nasal, a diferença no tempo basal e após a infusão de solução. Geralmente, pacientes portadores de alteração de CFR, dessa proteína condutora, né, responsável pelo transporte de cloreto e de sódio, o paciente com fibrocístico tem uma diferença de potencial maior. Aí, quando você usa algumas substâncias colocadas, instiladas no epitélio, eles vão dar essa diferença, uma redução, um aumento de diferença do potencial. É um exame complexo, de alto custo, só feito mesmo em laboratórios de centros de referência, mas é só para a gente saber constar, tá? A biologia molecular, como o Dr. Leonardo falou, é decisivo quando há pacientes com quadro clínico compatível com fibrose e teste de suor inconclusivo, né? Eu tinha lido que aproximadamente 1.604 mutações tinham sido relatadas, mas ele até citou 2.000, então, mas assim, é um exame também de alto custo, para que a gente possa abranger todas as mutações, né? É difícil, né? Nem todos os laboratórios vão ter, né? Tá, no quadro eu puxei mais a sardinha para pneumologia, tá, gente? Mas eu tenho nada que possa falar também. O quadro pulmonar, quando o paciente se apresenta, ele vai se apresentar com essas alterações de bronquiectasias, que são dilatações brônquicas, melhores vistas na tomografia, como disse a doutora Carolina, e é um paciente que tem um baixo peso, tem uma história de sempre estar com essa bronquiectasia desde pequeno, e nem sempre ele vem acompanhado de outras alterações. O que eu quero dizer é que nos adultos, o quadro da fibrose cística, ele pode vir simplesmente só com o quadro pulmonar, ou só com o quadro pancreático abdominal, tá? Então, assim, nós temos que ter muita percepção nesse sentido de pensar, pode uma pessoa de hoje, de 30 anos, ter só uma alteração pulmonar, uma bronquiectasia, que ela passou a vida inteira dizendo que tinha uma alteração, ela tinha hemoptise, esse é um quadro agravante dentro da bronquiectasia, né? Ou ela ter feito pneumotórax, também espontânea, pela alteração que tem. E aí você tem que pensar em fibrose cística para esse paciente adulto, 30 anos, né? Para que a gente pensar em fibrose cística para ele. Às vezes pode ser pela alteração do quadro dele, só o quadro pulmonar, ou só o quadro pancreático, né? Na observação que eu vejo, mais o quadro de infecções de vias aéreas superiores e inferiores. É como eu disse, a alteração para diabetes, ou pancreatites, ou dores abdominais, são complicações depois, se não tratadas adequadamente. Dentro do quadro de fibrose, aí também existem sintomas assim, como fadiga, essa tosse crônica, essa hipóxia crônica vai ser vista depois, mais tarde, né, com alteração do pulmão. Essa história dessa dor abdominal, essa diarreia, esteatorreia, como o Dr. Leonardo falou, em que ele tem essas fezes brilhantes e que com isso há uma perda de peso e uma deficiência de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis, A, D e K. O prolapso retal não é muito visto em adultos, é mais em infantes, né, mais em crianças, né? O bílio meconial, como o Dr. Leonardo falou, essas questões das dietas pela perda de peso, há uma necessidade muito importante que a Fernanda, a nutricionista, vai falar sobre uma oferta melhor calórica, né, de proteínas. E a terapia consiste a mesma coisa, a mesma do que as crianças, né? Afetando a parte pulmonar, comprovadamente você vai fazer o uso da alfa-dornase, inalatório, uma vez ao dia, melhora a função pulmonar, né, a médio e longo prazo. No caso de uma constatação de uma alteração pancreática, você vai fazer reposição de enzimas, né, enzimas pancreáticas. E também, se tiver alteração hepática, como disse o Dr. Leonardo, comprovadamente através, se ele tiver uma cirrose biliar focal ou já com alterações, né, você faz a reposição do ursacol. Só a presença de esteatose hepática não justifica o uso de ursacol, tá? Isso que eu queria deixar enfatizado.
queria deixar mais uma vez a questão também, também eu esqueci de falar sobre a drenagem. A fisioterapia deveria ser diária, que é uma coisa que nós temos uma deficiência muito grande nos nossos pacientes, porque eles só vão uma vez por mês, e aí eles só fazem a fisioterapia uma vez por mês, né? É um déficit muito grande, né, em função de alguns problemas sociais, né, para nós. A terapia antibiótica agressiva, quando você vê as exacerbações já faladas, como as exacerbações leves ou mais crônicas, depende, né? Acho que a gente deixa mais específico. A Pseudomonas é um agente, uma bactéria que nós vemos muito costumeiramente nos adultos. Os adultos já chegam para nós com essa presença dessa bactéria. E, como já falado, é importante você tratar ela agressivamente para que ela não fique uma colonização crônica. E o esquema para essa colonização crônica sempre vai ser esquema de vários usos de antibiótico, né? Tendo cuidado, como já falado anteriormente, nas exacerbações, com piora de sintomas como febre, cianose, saturação em cianose, alterações radiográficas com presença de tosse com um catarro muito amarelado, aí que você vai fazer a internação. A malnutrição, a indigestão, e uma coisa que eu gostaria de falar é que essa questão de sempre a gente pensar que hoje a fibrose cística, você tem que pensar em paciente de mais idade sempre nesse sentido, mesmo que ele tenha. Então, assim, a gente entra com essa terapia agressiva no paciente, trata ele adequadamente para ele ter um aumento de sobrevida, né? A gente quer muito que esse paciente tenha um aumento de sobrevida ou uma qualidade de vida melhor, né? Por isso que a gente faz esses tratamentos mais agressivos quando o paciente está com infecção, e deveria pensar sempre assim. Esses não são os nossos antibióticos, mas eu tirei da revista. É o padrão dos antibióticos que a gente usa. Antigamente, hoje a gente usa esses antibióticos inalatórios, como eu já falado, a tobramicina, a colimicina, a micacina também tem, mas e dentro dos antibióticos a gente tem a opção de, dependendo da bactéria, né, que for acometida, a levofloxacina, as quinolonas, a sulfonetoclazol e o meropenem, carbapenem e ceftazidima no caso de internações. Isso aqui ficou meio ruim o slide, peço desculpas. É só para fazer um apanhado dos agentes e das técnicas para as vias aéreas, né? Como eu falei antes, a doutora também falou sobre a solução salina, já que deve ser sempre feita anteriormente à fisioterapia respiratória, na tentativa de melhorar diminuir a viscosidade do muco, alfa-dornase. Hoje os estudos mostram muito bom o uso da N-acetilcisteína. Então, assim, a gente pode usar, mas há controvérsia sobre isso. Os broncodilatadores, se necessários, pela espirometria. As técnicas de fisioterapia, como o Carlos vai falar depois, e os antibióticos inalatórios, como eu disse, a tobramicina, o polimicina, a colimicina. Dentro da parte digestiva, que eu não abordei muito, mas já foi falado, e muito bem falado pelo Dr. Leonardo, o tratamento consiste na mesma coisa, né? Você tem uma comprovação de insuficiência pancreática e reposição de enzimas. Se você tem algumas complicações, como colonopatia fibrosante, você tenta tirar a enzima, se não melhorar, você faz tratamento das situações, até tratamento cirúrgico. E aí também a complicação também que existe, maior para nós, é a questão da diabetes. O paciente diabético com fibrose cística deve ser tratado sempre com insulina, de preferência de ação rápida. E por quê? Se a gente usar os hipoglicemiantes orais, a gente não sabe como é que vai ser a digestão. É um paciente que é malnutrido, tem um baixo peso, então a gente prefere que use o uso da insulina rápida. E aí os pacientes vão fazer esse uso quando eles têm a diabetes comprovadamente. Como pensar em diabetes num paciente com fibrose cística? Quando o paciente está otimizado e mesmo assim ele tem uma perda de peso e apresenta uma intolerância à glicose no exame laboratorial.
Então, você tem que começar a pesquisar. Então, aí você vai fazer uma curva glicêmica e, comprovadamente, se tiver uma alteração nessa curva glicêmica, os estudos, a literatura preconiza que a gente já deve entrar com tratamento para diabetes, para esse paciente. Lógico, alinhado ao quadro clínico também, perda de peso, poliúria, polidipsia. Esse é um... Esse é um estudo que eu tirei agora do European Respiratory Journal. Eu achei muito legal porque vem de encontro ao que até o Dr. Leonardo falou. E aí, assim, a expectativa dos pacientes de sobrevida até 2050 de serem até normais. E eles falam, isso foi um estudo que foi feito em países europeus, mas ele fala que realmente aqui vão aumentar dramaticamente, muito, até 2025, então eles vão aumentar bastante o número de pacientes adultos diagnosticados portadores de fibrose cística, que é um ganho muito bom, né? E aí, quem quiser depois pegar, é um estudo bem legal, não deu para botar mais, mas assim, pena que foi feito uns estudos na Europa, né? Mas assim, ele fala exatamente na Grã-Bretanha, que tem estudos melhores sobre isso, e que na Grã-Bretanha existe uma expectativa de que vão aumentar bastante o número de pacientes adultos com fibrose cística até 2025, com expectativa de vida até de 40 anos ou mais. Estou tomando banho aqui. Tá. Eu vou falar agora como coordenadora do nosso ambulatório de fibrose cística. O nosso ambulatório de fibrose cística foi criado a partir de uma pactuação. Em 19 de abril de 2011. Eu participo desde o início, né? É uma pactuação entre a Secretaria de Saúde do Estado, de Mato Grosso do Sul, do CESAL, do Hospital Universitário, onde eu trabalho também, Santa Casa e a PAI. Nós atendimos com uma equipe multidisciplinar, como sempre, foi criada uma pactuação através de 22 pacientes cadastrados como fibrocísticos e através de uma necessidade dessa associação, né? Então, foi criado esse ambulatório. É ambulatório, nós temos muitas dificuldades, e sempre no início começou com pneumo adulto, pneumo infantil, um gastro pediatra, psicóloga, e tínhamos umas dificuldades com fisioterapia. Aí, a partir de setembro de 2014, nós fomos para a PAI, em PED, onde atualmente nós constamos um pneumologista adulto pediatra, um gastropediatra, um nutricionista, um fisioterapeuta. Eu esqueci o psicólogo, desculpe, Luciano, me perdoe. E um assistente social e um psicólogo. Então, nós estamos atendendo e a geneticista também. E, como todo ambulatório, nós começamos com 22 pacientes. Hoje nós temos 34. Os protocolos de atendimento são pacientes com diagnóstico confirmado de fibrose cística. Então, o paciente tem que ter o diagnóstico confirmado, ou ele fez a triagem neonatal, fez um RT positivo, 2 testes de RT positivo, maior de 70, e ele fez o teste do suor e mandou para nós. Quando você pensa que pode ser fibrocístico? Quando pode ser? Em casos suspeitos, é quando você tem um RT maior de 70 para mandar fazer o teste do suor, paciente, como eu falei, com sinusite crônica, polipose nasal, infecções pulmonares, íleo meconial, adição de desnutrição proteica, edema por hipoproteinemia, deficiência de vitaminas, ou a parte também da gástrica que eu não citei, de crianças, íleo meconial, acho que intoxicação e alguma coisa assim. Aí você vai pensar e encaminha para o especialista. E dentro do especialista vai confirmar o teste, vai confirmar o diagnóstico e vai mandar para a gente o nosso ambulatório. O nosso ambulatório tem atualmente 34 pacientes, entre crianças, 27 crianças, com idade de 6 meses a 12 anos, e de adultos de 13 anos em diante e 7 adultos, com idade variando de 14 a 32 anos, que é o nosso paciente mais velho. O que me chamou a atenção? Nós funcionamos através de um sistema de pactuação entre o Estado, o município
e nosso atendimento pela APAI PED. O Estado colabora com o fornecimento de medicamentos, que nós estamos tendo problemas, como já foi relatado aqui, os medicamentos estão em falta, desde os antibióticos inalatórios até os suplementos, não estão em falta no momento. Nós atendemos através do CESAL, que nos ajuda na marcação de exames complementares, tanto os exames complementares, como a doutora Carolina falou, tomografia ou até ressonância magnética, que nós também temos dificuldades na marcação desses exames. Os pacientes do interior são muito difíceis para poder marcar esses exames. E nós atendemos através da APAI PED, que distribui medicamento, né, para a gente, comprado pelo Ministério da Saúde, pelo Secretaria de Estado de Saúde, e nos fornece a infraestrutura. Está ótima, né, no momento também. Mas, como todo ambulatório, a gente está tendo algumas, pelo sistema de pactuação, como foi criado por isso, nós temos uma grandes dificuldades. Desde a entrega correta desses medicamentos, nós temos as dificuldades na realização de exames, na marcação de exames também. Eu não sei se muitos de vocês são do interior, queria saber de vocês depois na mesa redonda, porque nós estamos tendo problemas no retorno desses pacientes, né, para marcação de exames para nós no interior. Esses pacientes às vezes demoram muito, eles deveriam fazer retorno para nós, menores que um ano mensalmente, maiores do que um ano a cada 2, 3 meses. Isso não acontece. Às vezes o paciente tem que vir por conta própria, ele aluga um táxi e vem para cá por conta própria, porque a cidade dele não teve verba para mandar ele para cá. Então, assim, as nossas dificuldades são muitas e a gente está tentando, dentro da medida do possível, para depois eu saber de vocês essa questão do feedback. E outra coisa mais interessante que a gente está observando dentro do nosso ambulatório é que de crianças, somente 7 residem em Campo Grande. Então, nós estamos vendo que há uma necessidade muito grande, né, eu diria emergencial, dos municípios do estado poderem se organizarem melhor para poder enviar os pacientes para nós, porque talvez eles estejam perdidos por aí, né, sem um diagnóstico correto. E a gente gostaria que vocês pudessem nos ajudar quanto a esse sentido, de poder fazer a divulgação do nosso ambulatório, né, na cidade de vocês, ou até mesmo em Campo Grande, para que a gente possa ter uma efetividade maior. Tá? E eu queria agradecer e depois estou aberta para perguntas. Tá?